Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando nesse tempo de pandemia. Nós hoje vamos dar continuidade a esse estudo do Evangelho. Até a semana passada, nós estávamos falando destas etapas que precederam a redação dos Evangelhos. E como nós tínhamos combinado, a partir dessa semana nós vamos oferecer algumas coordenadas apenas para uma leitura mais proveitosa do texto evangélico. Nós não temos como ler e comentar todos os textos, porque isso exigiria de nós tempo e fôlego que sinceramente não dispomos. Então, por isso, vamos oferecer apenas umas linhas mestras, mas que com certeza serão bastante úteis para essa leitura mais aprofundada do texto evangélico. Hoje nós vamos começar falando justamente dos evangelhos da infância de Jesus. E já de cara se coloca um primeiro problema quando tratamos desses textos. Conforme nós já tínhamos falado na semana passada, os evangelhos eles se originam de duas fontes principais, ao menos essa é a teoria mais aceita. Ou seja, o evangelho de Marcos, que vai dar a estrutura, esta sequência narrativa, né, que os outros evangelhos vão seguir, no caso Mateus e Lucas, e uma suposta fonte dos discursos de Jesus, a chamada fonte Q, que são discursos, falas de Jesus que Mateus e Lucas têm em comum, mas que não estão presentes no Evangelho de Marcos. Pois bem, se os evangelistas, Mateus e Lucas, receberam de Marcos esse seu esquema narrativo de evangelho, então onde se insere aí os evangelhos da infância, esses capítulos iniciais, tanto de Mateus quanto de Lucas, que estão completamente ausentes no evangelho de Marcos? Nós já tínhamos dito nos outros encontros que o evangelho tem como seu coração, a sua fonte, o mistério pascal de Cristo. É ali que tudo se origina. Então, esse anúncio fundamental da morte e ressurreição de Jesus. Mas a partir da aceitação de Jesus como Senhor, é necessário dar um passo adiante para a catequese. Aí nós partimos para a vida de Jesus. Porém, vejam, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, ali nós temos um esquema claríssimo daquilo que se entende por Evangelho. Começa no batismo de Jesus até o dia da sua ressurreição dos mortos. É exatamente isso que nós vamos encontrar, por exemplo, no início dos Atos dos Apóstolos, por ocasião da eleição de Matias, que vai substituir Judas. Ali qual é o critério para a eleição do sucessor de Judas Iscariotes? Deve ser alguém que foi testemunha daquilo que aconteceu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado aos céus. Então vejam, aqui nós temos esse esquema básico dos evangelhos. E nesse sentido, vejam que a infância de Jesus, ela está de fora. Mas vejam que nós temos dois evangelistas que acharam por bem introduzir esses dois capítulos aí no seu evangelho. E qual é a razão deles estarem aí? Primeiramente, eles não escrevem esses dois capítulos para simplesmente satisfazer a nossa curiosidade a respeito da vida de Jesus. Isso nós vamos encontrar em outro tipo de literatura. Por exemplo, já no século II, III, sobretudo, começa a surgir uma série de literaturas, são chamados livros apócrifos, que são livros que não são inspirados por Deus, muito embora se pareçam com os evangelhos, com os atos, com as cartas dos apóstolos, mas são escritos simplesmente humanos. Esses livros, eles sim,
motivados muitas vezes pela piedade popular, eles foram escritos para satisfazer a curiosidade das pessoas. Então, como vivia Jesus? Como foi a infância do menino Jesus? De que ele brincava? Como foi a sua educação? Como vivia Nossa Senhora? Enfim, são perguntas que às vezes todos nós gostaríamos, quem sabe, de ter respondidas. Entretanto, nós precisamos reconhecer que os evangelhos não foram escritos para satisfazer a nossa curiosidade. Eles são, antes de tudo, um testemunho que procura despertar em nós esta fé no Senhor Jesus. E é nessa perspectiva que nós devemos, desde já, olhar para esses dois capítulos iniciais, tanto de Mateus quanto de Lucas. Por que os evangelistas os colocaram aqui? Porque, na intenção dos evangelistas, esses dois capítulos da infância de Jesus funcionavam muito bem como uma boa introdução aos seus evangelhos. Assim como nos livros comuns que a gente costuma ler, é importante nós darmos uma olhada nas introduções, né? Porque afinal de contas, o que nós vamos encontrar na introdução? Nós vamos encontrar ali um comentário bem amplo a respeito do que trata o livro, o tipo de abordagem que o autor vai oferecer, quais são os problemas que serão afrontados ao longo da obra. Então veja, ali na introdução nós temos pontuadas algumas questões importantes que depois serão desdobradas ao longo do livro. Assim também nós temos esses dois capítulos da infância de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas. Por meio desses dois capítulos, os evangelistas estão acenando para nós temas que mais adiante serão tratados. Então eles funcionam bem como boas introduções aos seus evangelhos. E é justamente por isso que eles os colocaram ali. Diferentemente, por exemplo, de Marcos. Marcos colocou como introdução do seu evangelho um versículo apenas. Início do evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus. Basta. E logo depois já começou a sua história. João colocou 18 versículos, o famoso prólogo, uma poesia em louvor ao Logos, ao Verbo de Deus, não é? 18 versículos. Agora, diferentemente, Mateus e Lucas, eles houveram por bem colocar aqui esses dois capítulos que funcionam como um portal de ingresso, digamos assim, aos seus evangelhos. Outras questões que também podem levantar alguns incômodos para as pessoas que leem esses capítulos iniciais desses dois evangelhos é justamente o fato de eles não serem coerentes ou unânimes naquilo que afirmam a respeito da infância de Jesus. Por exemplo, quando nós lemos ali o texto de Mateus, parece que de fato Maria e José já estão vivendo em Belém, aparentemente. Diferentemente de Lucas, que narra no início do seu evangelho que este casal mora em Nazaré, lá no norte do país de Jesus, e por ocasião de um recenseamento se transfere para Belém. Mateus sequer faz alusão a recenseamento. Mateus sequer faz alusão à adoração dos pastores. Lucas, por sua vez, sequer faz alusão também à adoração dos magos, ao massacre dos inocentes. Então, parece que os evangelistas, muito embora eles tratem do mesmo objeto, ou seja, todos eles estão falando da infância de Jesus. Porém, parece que eles estão abordando esta infância a partir de perspectivas diferentes. Mas isso não depõe nada contra o valor dos evangelhos. Ao contrário, nós precisamos entender que cada texto deve ser lido a partir de uma perspectiva teológica própria. Ou seja, eu não posso simplesmente tomar esses 4 capítulos, fazer um bolo só e ler como se fosse uma coisa só. Não, isso não existe. Ou seja, eu devo ler os 2 capítulos de Mateus e entendê-los a partir da perspectiva daquele autor. Porque, como nós já dissemos anteriormente, veja que nós estamos construindo um edifício aqui, que nos ajuda a fazer uma leitura mais equilibrada do texto evangélico. Né? Ou seja, eu não posso interpretar Mateus à luz de Lucas. Não.
Cada texto deve ser lido a partir da perspectiva daquele autor. Lucas tem uma intenção teológica própria. Então é a partir desta intenção teológica de Lucas que eu deverei ler o seu evangelho. A partir dos objetivos de Mateus, da comunidade de Mateus, da sensibilidade teológica de Mateus, é que eu devo ler o seu evangelho. Por quê? Porque cada evangelista está fazendo a sua teologia. Muito embora todos eles, como eu já disse, falem do mesmo personagem que é Jesus de Nazaré, essa infância de Jesus, né, de Nazaré, apesar disso, cada um vai chamar a atenção para algum aspecto específico da vida de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer ao lermos esses textos evangélicos. A pergunta que muitas pessoas fazem ao ler não apenas esses textos, mas qualquer texto do Evangelho é justamente essa. Isso aconteceu de fato assim, tal como está narrado no livro? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o evangelista não é um historiador. Muito embora os evangelhos se assemelhem a biografias, eles não são biógrafos. Os evangelistas não são biógrafos. Eles são teólogos. Então precisamos abandonar esta curiosidade meramente historicista para entender aquilo que de fato o autor quer transmitir. Por isso, hoje, os críticos, a pesquisa bíblica, se volta muito mais para o marco ambiental dos evangelhos, ou seja, qual era o contexto em que os evangelhos foram escritos, que público eles tinham em mente, e também esse marco de fé. Ou seja, que tipo de disposições os evangelistas querem despertar nos seus ouvintes a partir do contato com os textos evangélicos. Em outras palavras, se nós nos interessamos simplesmente pelo aspecto histórico, nós vamos simplesmente arranhar a casca dos evangelhos. A história é simplesmente um veículo pelo qual o evangelista quer nos comunicar uma mensagem. Mas o interesse do evangelista não é o histórico. O interesse do evangelista é o teológico. São determinadas verdades que ele quer nos comunicar. Então, como eu disse, nós vamos tratar dos evangelhos separadamente. Antes de tudo, vamos começar a fazer alguns comentários gerais a respeito dos evangelhos da infância, segundo essa versão de Mateus. Nós não teremos como ler esses dois capítulos e comentar. Por isso eu vou selecionar algumas passagens mais significativas, mas que nos permitem justamente ver esta espinha dorsal dos dois capítulos iniciais. E para tanto, nós precisamos, antes de tudo, nos perguntar a respeito do gênero literário desses dois capítulos. Ou seja, com que tipo de texto eu estou lidando? Para poder fazer uma leitura aprofundada desta passagem, eu preciso me perguntar como o autor desejou que eu lesse esses dois capítulos iniciais do seu evangelho. Ainda hoje há aqueles que não descartam a possibilidade de Mateus ter pretendido escrever, compor esses dois capítulos segundo um gênero literário histórico. Porém, nós precisamos fazer alguns ajustes, calibrar um pouco os termos quando falamos aqui de história. Não se trata desta história pretensamente objetiva, como nós, homens do século XXI, pretendemos construir uma história quase que asséptica, né? Como se isso fosse de fato possível. É uma ilusão, mas o evangelista não tinha esse tipo de intenção. Alguns sugerem que esta história narrada por Mateus seja aquela história religiosa, popular, não esta história, digamos, oficial, uma história cientificamente medida, correta. Não, o evangelista definitivamente não tinha esse tipo de pretensão. Então, o que pretendia o evangelista? Pretendia apresentar uma série de fatos que chegariam não tanto na nossa cabeça, mas chegariam, antes de tudo, no nosso coração. É lógico que a visão histórica não está excluída desta abordagem do evangelista, mas ele não pretende simplesmente apresentar a coisa a partir desse seu veio histórico.
Cardeal Gianfranco Ravasi, comentando a respeito dos evangelhos da infância, ele faz uma comparação interessante. Ele diz, por exemplo, que nós podemos visitar uma cidade, por exemplo, vamos fazer turismo no Rio de Janeiro. Nós podemos, por exemplo, turistar no Rio de Janeiro, como fazem muitas pessoas que lá vão, nem prestam atenção em absolutamente nada, simplesmente querem fazer uma foto em determinadas paisagens, postar aquilo no Face, não querem nem saber, querem simplesmente ficar na superfície da cidade. É um tipo de experiência, digamos, pobre, mas que muitas pessoas, sem dúvida alguma, fazem. Agora, nós podemos visitar o Rio de Janeiro de uma outra forma. Nós podemos, além de visitar, passar por certos lugares, nós podemos também conhecer a história daqueles lugares. Podemos conhecer a arquitetura daqueles lugares. Podemos conhecer um pouco da cultura, da arte que se faz naquele lugar, da música. Podemos, sem dúvida alguma, mergulhar, fazer uma experiência de imersão mesmo nesse local. Então, é uma segunda forma de se visitar a coisa. E uma terceira forma de nós visitarmos o lugar é, além de nos inteirarmos dessa cultura, da dimensão histórica, permitir que aquilo também fale fundo ao nosso coração. Seja uma experiência que nos sensibilize. Então vejam que, nesse sentido, esses textos dos evangelhos da infância, e aí que o cardeal Ravasi diz, nós podemos afrontar o texto dos evangelhos da infância também nessas três perspectivas. Nós podemos ficar simplesmente na casca, né? É o que acontece, por exemplo, no período do Natal. As pessoas colocam uma árvore de Natal em casa e nem sabem por que fazem aquilo. As pessoas, sei lá, enfeitam as casas, botam luzes nas casas, mas simplesmente é uma festa como qualquer uma outra, como é o carnaval para elas, ou um aniversário qualquer, de qualquer pessoa. Ou seja, é arranhar o sentido da festa. Ainda que haja qualquer vinculação com Jesus, mas isso não é importante para aquelas pessoas. Nós podemos também olhar o texto evangélico a partir dessa dimensão, digamos, mais científica, né? Fazer um estudo, de fato, dos textos evangélicos, do Natal, etc. É uma segunda forma de se ver o texto. Agora, parece que o modo mais adequado é esse que o evangelista quer fazer conosco. Ele quer que a gente olhe o texto não apenas com a cabeça, mas ele quer também que a gente faça uma experiência com o Senhor a partir desse texto. Então, nesse sentido, entra tudo aqui em jogo. Entra em jogo também a dimensão histórica? Sim, sem dúvida alguma. Entra em jogo a dimensão da poesia? Sem dúvida alguma entra. Entra o folclore, entra a música, entra o sentimento, tudo isso. Entra o símbolo, sem dúvida alguma. Tudo isso aqui entra em jogo quando nós vamos ler esses textos evangélicos. Por isso, alguns autores, quando falam desse gênero literário utilizado pelo evangelista Mateus, falam de midrash. Talvez seja uma palavra que muitos de vocês não ouviram, mas é uma palavra que designa uma técnica de interpretação da Escritura muito popular no tempo de Jesus. É um modo de se ler os textos do Antigo Testamento, mas procurando atualizá-los no contexto em que as pessoas os estavam lendo. Então parece que é justamente isso que Mateus faz. É interessante que nós conseguimos colocar esses textos dos evangelhos, do evangelho da infância, segundo Mateus, em paralelo com certos textos do Antigo Testamento. Mateus tem a pretensão de oferecer uma espécie de chave de leitura para nós dos episódios da vida de Jesus. E qual é esta chave de leitura? Os textos, o final do livro do Gênesis e o início do livro do Êxodo. Ali no final do livro do Gênesis, nós temos a famosa história de José do Egito. José, que era o famoso intérprete de sonhos, que justamente por interpretar aquele famoso sonho do faraó, das vacas gordas e vacas magras, ele foi escolhido como o intendente do faraó do Egito. Não é? Assim também aqui nós temos um José, que recebe de Deus as mensagens através de sonhos.
E é interessante que aquele José do Egito foi responsável por trazer para a terra do Egito os seus irmãos, seu pai, seus irmãos, e ali Israel ficou durante 400 anos. E depois desse período surge uma figura, um momento de opressão, que é a figura de Moisés. Moisés, que escapou da morte por pouco. O faraó tinha determinado o massacre de todos os meninos hebreus, e ele foi colocado num cestinho e lançado nas águas do Nilo, e assim ele foi salvo. Da mesma forma, aqui nós vamos encontrar este relato da vida de Jesus. Nós não temos mais um faraó, nós temos Herodes, que tenta de fato matar Jesus, e ele escapa por muito pouco graças a uma intervenção direta de Deus. Então percebam que esses dois textos, tanto o Evangelho de Mateus, como esses textos que eu acabei de citar para vocês do Antigo Testamento, eles são colocados lado a lado. O que Mateus está fazendo aqui? Ele está oferecendo uma chave de leitura. Ele está mostrando para nós, na verdade, que aquele projeto de salvação de Deus, que começa lá no Antigo Testamento, ele encontra a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Ele, de fato, é este novo Moisés que vem formar um novo povo de Deus, inaugurando assim o reino dos céus. Então convido vocês a lermos um texto, o relato do anúncio do nascimento de Jesus, segundo a versão de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Vejamos o que diz o evangelista. Antes de começarmos a fazer a leitura desse capítulo 1 de Mateus, versículo 18, eu convido vocês a tomarem o Evangelho logo no início, no versículo 1, porque ele oferece uma chave de leitura muito importante para nós. O Evangelho de Mateus, ele se inicia com a seguinte palavra: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esta determinação, esta dupla filiação de Jesus é muito importante para nós entendermos aquilo que virá narrado a seguir. Jesus é apresentado como filho de Davi. Por que isso? Porque havia certas profecias no Antigo Testamento que depositavam uma expectativa muito grande a respeito desses descendentes davídicos. Particularmente, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, Deus, por meio do profeta Natã, promete a Davi que sempre sobre o trono da casa de Israel haveria um descendente de Davi. Então, quando o evangelista aqui nesse primeiro versículo afirma que Jesus é um descendente de Davi, ele está querendo dizer que Jesus é o Messias de Israel. Primeira afirmação. Segunda afirmação que ele faz é que Jesus é filho de Abraão. Por que Abraão também é evocado aqui? Porque quando Deus chama a Abraão, lá no início do livro do Gênesis, capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, é interessante que, através dessa dupla filiação, nós temos dois públicos que são contemplados aqui pelo evangelista. Então, se Jesus é descendente de Davi, é filho de Davi, então ele é o Messias de Israel. E se Jesus é filho de Abraão, então, igualmente, ele é o Salvador de todas as nações. Pois bem, então, depois deste versículo de abertura, o evangelista Mateus nos apresenta aquela famosa genealogia de Jesus, não é? São 3 sequências de 14 nomes, né, que são aqui enumerados, uma sequência bastante de nomes, inclusive muitos dos quais nem ouvimos falar, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara, e por aí vai, né? Nós temos aí uma sucessão de nomes e chegamos finalmente aqui no final, versículo 15, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria.
Então, a primeira coisa que nós precisamos já dizer aqui, José não gerou Jesus. Dessa sequência de nomes que fulano gerou cicrano, aqui no final, Mateus simplesmente quebra isso. Por quê? Porque ele quer falar desse modo inusitado pelo qual nasceu Jesus. Ou seja, não é com o concurso humano, mas essa ideia fundamental, essa teologia fundamental da virgindade de Maria no nascimento de Jesus é que Mateus quer enfatizar aqui no início do seu evangelho. Então, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então, a partir de agora, nós podemos ler este capítulo 1, versículo 18, que narra justamente esses acontecimentos tão inusitados aí a respeito do nascimento de Jesus. Então, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. De fato, o matrimônio judaico se dividia em dois momentos. O primeiro momento eram os esponsalícios. Nesse momento havia a troca dos votos. E a partir desse momento, a noiva já era considerada esposa do homem, né? Então, se eventualmente ela aparecesse grávida e não fosse do marido, aquilo ali já era considerado adultério. José, seu esposo, sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Antes de tudo, precisamos já determinar aqui o significado de um termo que é um termo técnico no Antigo Testamento e também no Novo, o termo justo. O que isso quer dizer aqui? Justo não é no sentido moral do termo. A justiça é um termo religioso. É alguém que cumpre meticulosamente a lei de Deus. Inclusive, esta lei determinava que uma mulher que fosse, que no caso cometesse um adultério, ela deveria ser denunciada. Porém, vejam, José está em conflito aqui, porque por um lado a lei diz que essa mulher deveria ser denunciada, né? E segundo a lei do Antigo Testamento, uma mulher denunciada em adultério, ela seria apedrejada. Uma observação aqui, não é que de fato apedrejasse, já no tempo de Jesus esse tipo de coisa não acontecia, mas se enfatizava a questão do apedrejamento para se mostrar a gravidade do delito. Tá? Então não é que jogasse pedra em todo mundo. Isso eventualmente acontecia como uma espécie quase que de linchamento. Vejam o que aconteceu com Estevão, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos. Ali foi um linchamento popular. Não foi tanto um julgamento que de fato tenha acontecido contra Estevão. Tá? Pois bem, agora, José está em conflito. Por um lado, ele é obediente, ele deseja obedecer à lei. Por outro lado, certamente ele conhece a sua mulher. E não querendo denunciá-la publicamente, né? Porque, por outro lado, ele acreditava na honestidade, podemos supor isso, né? Ele resolveu repudiá-la em segredo. Não sabemos como isso de fato se dá. Né? O fato de escrever uma certidão de divórcio, como isso era permitido no tempo de Jesus, e despedir a mulher, mas seja como for, daqui a pouco a barriga vai aparecer. Então, ela seria exposta da mesma forma. Como isso se daria, o evangelista não faz questão aqui de frisar. Porque, na verdade, como eu já disse a vocês, o evangelista não é um historiador. A história é simplesmente um veículo pelo qual ele quer comunicar umas verdades. E qual é a verdade que ele quer comunicar aqui? O nascimento de Jesus se dá sem o concurso humano. É isso. Em linhas gerais, esta é a tese fundamental que o autor está apresentando aqui no seu evangelho. Então, enquanto assim decidia, voltamos ao texto, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, vejam o interessante disso daqui, né? Como eu disse a vocês, a frase inicial do Evangelho de Mateus se abre com aquela apresentação de Jesus enquanto filho de Davi e
filho de Abraão. Ora, se eu disse a vocês que Jesus ele nasce sem o concurso humano, nesse sentido, biologicamente falando, ele é filho apenas de Maria e não de José. Então, nesse sentido, Maria não teria como transmitir a Jesus esta ascendência davídica. Por quê? Porque o descendente de Davi não é ela, é José. E é nesse sentido que entra José nos planos de Deus. Através de José, que assume esta paternidade legal de Jesus, esta profecia do Antigo Testamento se cumpre, ou seja, Jesus se transforma num herdeiro de Davi e assim, nos planos de Deus, esta profecia vai se cumprir. Então vejam que Deus tem um plano e José é importante nesse plano de Deus, por quê? Porque é através dele que é comunicada a Jesus esta sua ascendência davídica. Nós ainda poderíamos ir um pouco mais adiante num outro texto que é igualmente importante aqui neste Evangelho de Mateus, que é o texto dos magos. Eu não o coloquei aqui para vocês verem. Vamos tomar as nossas Bíblias no capítulo 2º do Evangelho de Mateus para fazer alguns comentários sobre este texto. Então agora nós vamos considerar um pouco esse texto do capítulo 2º do Evangelho de Mateus, que fala desta visita desses magos vindos do Oriente. Não vou ler o texto inteiro, é um texto já bem conhecido por todos nós, vocês podem fazer uma leitura pessoal desse texto. Eu gostaria somente de traçar algumas linhas mestras aqui nesse texto. Nós temos um tema que vai unir esses dois capítulos, que é justamente o tema da estrela. Antigamente se acreditava que quando nascia um herói, quando se nascia um imperador, por exemplo, surgia no céu uma estrela. E quando um grande personagem morria, uma estrela no céu se apagava, né? Essa era a crença da época. Então, o que nós podemos supor? Que esses astrônomos, esses que são chamados de magos, mas na verdade, na cultura da época, eram astrônomos, eles pesquisando, perscrutando justamente o aparecimento de novos astros, no quadrante que apontava ali o lugar da Palestina, de Israel, surge uma nova estrela. E eles vão até lá. E é interessante que essa estrela, de fato, é capaz de conduzir esses homens até Jerusalém. E vejam que interessante, Jerusalém está distante de Belém aproximadamente uns 10 quilômetros apenas. São bastante próximas essas duas cidades. Bom, se esta estrela traz esses homens de lá do Oriente até ali Israel, traz até Jerusalém, parece que essa estrela colocou uma pegadinha para esses homens, né? Por que não levou diretamente a Belém, né? Lá a casa onde estava o menino, né? Será que de fato ela fez meio que uma brincadeira de mau gosto com esses magos? Vejam que, de novo, aqui nós precisamos ler o texto não como uma narrativa histórica, mas entender o simbolismo que está aqui por detrás. Quem são esses magos? Esses magos representam justamente esses pagãos que vão até Jesus. Eu dizia a vocês há pouco que Jesus é caracterizado como filho de Davi e filho de Abraão. E é em Abraão que serão abençoadas todas as nações da terra. Justamente aqui nesse momento vão esses magos do Oriente. Mas é interessante que eles não chegam diretamente até Jesus. Eles precisam passar por Jerusalém. Eles passam por Israel. E uma vez que eles são rejeitados ali em Jerusalém, e o próprio Jesus, ele também será rejeitado por Jerusalém, pelo seu próprio povo, e é assim que eles chegam até Jesus. Então vejam que, na verdade, esta história que foi aqui dramatizada pelo evangelista, fala justamente desse percurso da igreja. Jesus ele é salvador não apenas de um povo exclusivo, ele é salvador de todas as nações. E nesse sentido, vejam que a estrela, que eu falava há pouco para vocês, é símbolo justamente desta fé que leva as pessoas até Jesus. Inicialmente, eles se dirigem aos judeus,
porque é o Messias que vem dos judeus. Mas uma vez que os próprios judeus recusam este Messias, eles prosseguem o seu caminho e vão se encontrar com o Senhor. Então, esses textos falam para nós de maneira poética, de maneira simbólica. Vejam, o que eles querem mostrar para nós é justamente essa teologia. Então, nesse sentido, os evangelhos da infância, eles não são evangelhos, digamos, ingênuos. Até porque, no tempo de Jesus, a criança não tinha o mesmo valor que nós temos hoje. Tá? Aliás, no nosso tempo, no meu tempo, né, quando eu era criança, o centro da família não eram as crianças como hoje em dia. Né? Hoje em dia, por exemplo, quem tem uma criança em casa, a criança pode tudo, a criança interrompe os adultos que estão falando. No meu tempo, isso era impensável. Criança não se mete em assunto de adulto. Isso porque antigamente o centro da família não era a criança, eram os pais. E ainda mais no tempo de Jesus. Uma criança, ela dificilmente ela teria essa importância toda que hoje em dia se dá. A criança era vista como alguém que falta alguma coisa. Ela só era, digamos assim, admirada se ela era precoce em algum sentido, ou seja, se ela aprendia, sei lá, se ela decorava um livro da Bíblia inteiro. Essa criança então é um fenômeno. Mas simplesmente por isso. Agora, em geral, ela era visto como alguém que não despertava essa atenção toda. Então vejam, os evangelistas, ao narrarem esta infância de Jesus, não é porque Jesus era bonitinho, uma criança rechonchuda. Os evangelistas não estão narrando aspectos biográficos de Jesus. Eles querem dar informações teológicas que serão relevantes para a leitura do seu evangelho. Então Jesus, ele é o Messias dos judeus. Ele é o Salvador também de todos os povos. E nesse sentido, nós veremos que ao longo do Evangelho, essa temática será muito importante. A ponto de a frase final do Evangelho de Mateus, qual será? Aquele envio missionário dos discípulos no capítulo 28 de Mateus. Ide e fazei todos os povos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Então vejam que, de certa forma, esses capítulos iniciais aqui do Evangelho de Mateus preparam aquilo que depois será contado ao longo de todo o texto. É uma maneira diferente de apresentar uma introdução, mas convenhamos que é uma maneira extremamente interessante e envolvente de contar essa história. Vamos agora falar dos textos da infância de Jesus, segundo esta versão de Lucas. Diferentemente de Mateus, que apresenta uma série de elementos, digamos, fantásticos, de sonhos, de visões de anjos ou coisas desse tipo, Lucas já é um pouco mais comedido nesse sentido. Não é que não haja. Nós temos, por exemplo, 2 anúncios de nascimento no capítulo 1 do seu evangelho, mas basicamente eles se restringem a esses 2 episódios: o aparecimento de Gabriel a Zacarias e a Virgem Maria. Depois disso, nós não temos mais esses episódios fantásticos que nós teremos no Evangelho de Mateus. Em geral, Lucas é considerado por todos como um historiador. Mas, de novo, nós precisamos aqui depurar um pouco o sentido desta palavra. Historiador não no sentido como nós entendemos hoje. O que Lucas quer não é esta objetividade quase que doentia que hoje se busca. Nunca o evangelista quis ser um observador distante de fatos. Também Lucas está construindo aqui uma teologia e quer, através desses 2 capítulos, nos ajudar a entender como nos aproximar desse seu livro. Há certos autores que afirmam que Lucas narra esses 2 capítulos iniciais do seu evangelho com relativa objetividade. Isso porque ele, diferentemente do de Mateus, teria convivido com a Virgem Maria e teria ouvido dela essas histórias que ele conta aqui no seu evangelho. Esse tipo de afirmação carece de fundamento histórico. Quando ele teria convivido com Nossa Senhora? Isso não há uma base histórica para se afirmar esse tipo de coisa. Existem diversos quadros da Virgem Maria que são também atribuídos a Lucas. Como se fosse pouco ser um bom escritor, Lucas também é considerado um pintor de Nossa Senhora. Obviamente que isso também reflete uma piedade popular.
Na verdade, uma vez que nesses 2 capítulos iniciais do seu evangelho, a protagonista maior aqui é, no caso, a Virgem Maria, diferentemente do evangelho de Mateus, como nós vimos, o protagonista é José. Aqui no evangelho de Lucas é Maria, esta grande protagonista dos 2 capítulos iniciais da infância de Jesus. Justamente por isso, Lucas é considerado o pintor da Virgem Maria. Mas não porque ele de fato tenha composto telas representando aí iconograficamente Maria, mas através das palavras ele nos oferece um retrato, digamos assim, da Virgem. Assim como nós fizemos com o Evangelho de Mateus, também aqui nós precisamos discernir qual seja esse gênero literário dos evangelhos da infância, segundo a versão de Lucas. É lógico que nós não podemos considerar esses 2 capítulos iniciais como uma crônica histórica detalhada daquilo que aconteceu. Já de cara nós percebemos que não se trata de uma crônica histórica, porque o evangelista, a modo quase que de um artista, ele está nos apresentando um díptico. O que é um díptico? É uma imagem dupla face. Por um lado, ele nos apresenta o anúncio de nascimento de João Batista. Logo a seguir, ele completando este quadro, ele nos apresenta o anúncio de nascimento de Jesus. Depois ele narra o nascimento de João Batista. Depois ele narra o nascimento de Jesus. Vejam que esse modo de apresentar os fatos é um modo artístico. Por quê? Porque ao confrontar esses 2 personagens, Lucas quer, sem dúvida alguma, acentuar a superioridade de Jesus em relação a João. E assim como para o Evangelho de Mateus, nós só conseguimos captar a riqueza desses 2 capítulos iniciais do Evangelho de Lucas quando conseguimos extrair daí esta teologia que o autor nos apresenta. Extrair a teologia desses 2 capítulos já não é tão fácil assim, porque o autor ele se move num plano duplo. Por um lado, ele nos apresenta uma série de verdades de caráter histórico, por exemplo, o nascimento de Jesus em Belém, fala da purificação, desse rito de purificação que a mãe precisava se submeter no templo em Jerusalém. Agora, por outro lado, o que importa mesmo ao evangelista são certas verdades de fé que ele anuncia. Por exemplo, o messianismo de Jesus, a concepção virginal de Maria. Então, são certas doutrinas que Lucas quer nos comunicar através desses textos. Lucas também se serve de textos do Antigo Testamento para compor esta sua história. Ele apresenta Jesus a partir de um pano de fundo. De modo que, se formos ler o início do livro de Samuel, aqueles capítulos iniciais que falam ali do nascimento de Samuel, de Ana, que era estéril e vai ao templo do Senhor para pedir um filho e consegue esta graça, depois ela prorrompe num canto de júbilo pelo fato de Deus ter se lembrado dela. É interessante que nós vamos encontrar diversos paralelos, muitos ecos aqui no texto de Lucas. No texto de Lucas, Isabel faz as vezes de Ana, João Batista faz as vezes de Samuel. Então, nós temos o próprio canto de Maria, né, o Magnificat, que nós conhecemos de cor, quero crer. Este canto ele se inspira muito neste canto de Ana, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. Então, são muitos textos que Lucas utiliza para compor aqui esta sua narrativa. E assim como fizemos no Evangelho de Mateus, vamos fazer também agora dando uma olhada no anúncio a Maria, no capítulo 1, a partir do versículo 26 do Evangelho de Lucas. Depois que o evangelista narra o anúncio de nascimento de João Batista a Zacarias, ou seja, naquele contexto do templo em Jerusalém, então nós temos um sacerdote que tem essa visão do anjo Gabriel dentro do templo de Jerusalém. E qual é a resposta desse sacerdote? Ele não crê, ele duvida. E por isso ele fica mudo até o nascimento de seu filho. Pois bem, a partir de agora, o evangelista narra uma outra história paralela, um outro anúncio de nascimento. Como eu dizia a vocês, o evangelista apresenta sempre estas 2 metades.
para manifestar a superioridade da pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, no sexto mês, que sexto mês é esse? No sexto mês daquela primeira aparição a Zacarias. Portanto, Isabel já estava grávida há 6 meses. Então, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. É interessantíssima essa referência aqui, todas essas referências geográficas, porque Nazaré não aparece citada nenhuma vez sequer em todo o Antigo Testamento. Não aparece citada na literatura rabínica, ou seja, certamente era um povoado, e no tempo de Jesus, ao menos as escavações arqueológicas mostram que no tempo de Jesus era um povoado que não devia passar dos seus 500 habitantes, né? Ou seja, uma região que nem era muito bem considerada pelos judeus. Na época de Jesus, morar na Galiléia, ou ser um cidadão da Galiléia, era a mesma coisa que ser visto como um terrorista, porque as pessoas ali da Galiléia, do norte, no extremo norte do país de Jesus, eram vistas como revoltadas, como pessoas insatisfeitas, até perigosas em certo sentido, porque tinha havido algumas rebeliões ali no norte. Mas vejam que é justamente lá que o plano de Deus começa a se cumprir. Então é para lá, nesse lugar que sequer é mencionado, ou seja, diferentemente de todos os esquemas. O anjo de Deus não vai para o templo em Jerusalém para anunciar o nascimento de Jesus. Ele não vai para um palácio, não. Ele vai para a pequena Nazaré, na Galiléia. E lá ele aparece a uma virgem desposada em casamento com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Quem era essa menina? Ninguém. Diferentemente daquilo que nós vimos é interessante quando Lucas narra o nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista, ele apresenta as credenciais de Zacarias. Zacarias da classe de Abias, sua mulher descendente de Arão, chamava-se Isabel. Portanto, de uma família importante sacerdotal. Nós temos aqui as credenciais dos pais de João Batista. Quem é Maria? Absolutamente ninguém. Então, vejam aqui, nós temos um abismo que o evangelista apresenta entre esses personagens. Então, entrando ele onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, essa saudação do anjo, Haire, que haritomé. Haire, alegra-te, é o famoso shalom, a paz esteja convosco, é uma saudação que o anjo dirige a esta menina. O anjo não a chama pelo nome, ele substitui o nome dessa menina por um título, ele a chama de cheia de graça. É interessante perceber algumas nuances que nós só sentimos na língua original, então peço licença a vocês para fazer uma pequena consideração a respeito disso, né? Na língua original em que foi escrito o Evangelho, o termo empregado é keharitomene. Gramaticalmente falando, trata-se de um particípio passivo perfeito, né? Antes de tudo, o que quer dizer isso? O tempo perfeito em grego designa uma ação que aconteceu no passado, mas cujos efeitos são sentidos ainda hoje no presente. E a voz passiva é justamente isso, ou seja, eu recebo, eu sofro uma ação. Então, como traduzir isso? Dizer que Maria é cheia de graça, parece que ela já é por conta própria isso. Então, nós precisamos entender esse termo. Não é que ela seja cheia de graça em virtude própria, ela já é assim por conta própria. Não. Ela foi preenchida pela graça de Deus. Ela foi repleta da graça de Deus. Então vejam, aqui é a voz passiva, né, que nos ajuda a entender o sentido da coisa. Então ela foi assim. Quem tornou Maria cheia de graça? É um outro, é Deus. Deus que a preencheu, Deus que a acumulou de graça. Graça no singular, não graças no plural. A graça no singular é sinônimo aqui do Espírito, né? O Espírito que preenche a vida de Maria. Daqui a pouco, inclusive, o autor vai dar continuidade a este tema do Espírito que cobre a Virgem com a sua sombra, né? Então, o Senhor está contigo.
E ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. De fato, ficar intrigado é o mínimo que você pode ficar. Na tradição do Antigo Testamento diz que ninguém pode ver a Deus e ficar impune. Ou seja, quem vê a Deus morre. Então ela está vendo a visão do anjo do Senhor. Então, ficar intrigada é o mínimo que se espera da Virgem Maria. Não é? Continuando o texto, o autor diz: O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Diferentemente, inclusive, daquilo que nós tínhamos lido no Evangelho de Mateus. Lá o anjo dá a incumbência de José colocar o nome de Jesus no menino. E aqui é Maria quem recebe esta incumbência, né? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vejam que o tema voltou aqui. A importância de se frisar isso, que Jesus é o descendente de Davi. E ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, são temas que de fato são importantes aqui nos evangelhos da infância. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Alguns autores tentaram aqui levantar uma hipótese bastante inusitada. Levantaram a hipótese de que Maria teria feito um voto de castidade e ela não saberia como conciliar o voto de castidade com o fato de ser mãe do Messias. Bom, essa é uma hipótese que nasce mais da piedade do que do próprio texto em si. Mesmo porque, se nós vamos para o ambiente histórico na qual Maria vivia, a virgindade naquele tempo não era vista com bons olhos. Tá? A mulher ela devia ser virgem antes do casamento, apenas. Tá? Mas uma vez casada, ela deveria, de fato, conceber e dar à luz. A virgindade era admitida em situações extraordinárias no tempo de Jesus. Não é que não houvesse. Sim, havia, por exemplo, um ramo do judaísmo chamado dos essênios que praticavam a virgindade. O próprio Jesus ele foi celibatário durante os seus dias. Paulo também, da mesma forma, ao que parece, ele foi celibatário, não é? Mas em razão de ministério, em razão de uma dimensão quase que profética do seu ministério. Não é? Mas, no geral, as pessoas, elas encaravam com muita naturalidade, inclusive, o matrimônio e a concepção de filhos. Então, por que Maria pergunta isso aqui ao anjo? Na verdade, isso daqui é um recurso literário que o evangelista está utilizando para motivar uma nova fala do anjo. Então pensemos aqui numa dramatização deste encontro de Maria com o anjo tem uma mensagem, só que para o anjo não ficar falando um texto enorme, então Maria intervém com uma outra fala, e o anjo continua o seu discurso. É basicamente isso. A razão, então, dessa pergunta de Maria é uma razão literária. Agora o anjo explica o modo como se dará esta concepção de Jesus. Ele diz: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tu aparenta conceber um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. E aí, o sim de Maria. Como vocês conseguem perceber, o evangelista não está simplesmente querendo nos dar umas informações triviais a respeito da infância de Jesus. Antes de tudo, esta imagem que nós temos de Jesus, quase que esse menino que é adocicado, né, que é representado nos nossos presépios, esse menininho ingênuo, não é, fofinho, não é esse tipo de Jesus que é representado aqui no texto evangélico. Só para vocês terem uma ideia, vejam a quantidade de títulos que o evangelista usa para se referir a Jesus aqui nesse texto. Né? Ele o chama de grande, Filho do Altíssimo, diz que Deus lhe dará o trono de Davi, que ele reinará. Ele é chamado de Santo, Filho de Deus. Mais adiante ele é chamado de Senhor, de Salvador, de Cristo Senhor. Vejam aqui então, não se trata dessa criança adocicada. O evangelista está apresentando nesta forma da criança a figura do Salvador.
Portanto, é o Cristo glorioso. Nesse sentido, talvez os orientais tenham captado muito melhor do que nós, ocidentais, o sentido dos evangelhos da infância. A festa do Natal do Senhor, na igreja oriental, é chamada de Páscoa do Natal do Senhor. Ou seja, de certa forma, os orientais conseguem perceber que já naquela gruta de Belém, já na manjedoura, de certa forma, se projeta a sombra da cruz de Jesus. E mais do que isso, se nós vamos perceber algumas representações, alguns ícones orientais, como Jesus é representado nesses quadros dos orientais. O menino Jesus ele é representado não deitado numa manjedoura, num bercinho, como nós imaginamos, não. Ele é representado num túmulo. A manjedoura tem o formato de um túmulo. E mais, o menino Jesus está enfaixado, como antigamente se enfaixavam os cadáveres. É interessante essa intuição dos orientais, porque este que nasce, ele vai morrer pela nossa salvação. Então é esta perspectiva teológica que nós somos chamados a ter quando lemos os evangelhos da infância de Jesus. Ou seja, isso daqui não é para colocar nas mãos de criança, no sentido de que, que coisinha ingênua, uma mensagem, ou seja, não tem quase que mensagem, é como se fosse uma coisa para nos falar ao coração tão somente. Como nós percebemos, todo o evangelho da infância, ele aponta para verdades muito profundas a respeito da vida de Jesus. Então vejam que quando nós lemos esses capítulos iniciais, tanto de Mateus quanto de Lucas, nessa perspectiva, veja que a visão muda radicalmente. É uma leitura muito mais proveitosa quando nós procuramos captar a teologia que está por detrás dos textos. Então eu espero que esta leitura, ainda que corrida, dos textos da infância, dos evangelhos da infância, tenham nos ajudado, primeiramente, a nos interessar por eles. E faço votos de que vocês, ao longo dessa semana, possam ler esses capítulos aí dos evangelhos, não é? Como eu já disse na semana passada, esse nosso curso bíblico não substitui a nossa leitura pessoal dos textos evangélicos. Então eu faço votos de que vocês consigam fazer uma leitura mais profunda, mais meditada, mais orante da palavra de Deus. E na semana que vem nós vamos dar continuidade com um novo tema, tirado sempre dos evangelhos sinóticos. Até a próxima, fiquem bem e que Deus abençoe a todos vocês.